Memória dos Trabalhadores da Petrobras. Depoimento de Sônia Iaeco Izzy Aoki. Entrevistada por Rosana Miziara, Paulínia, 10 de dezembro de 2002. Realização Museu da Pessoa. Entrevista MTP 008. Sônia, começar perguntando óbvio, assim, seu nome, local e data de nascimento. Legal. Meu nome é Iaeco, tem que falar o nome completo? Sônia Iaeco Izzy Aoki, sou de Campinas. Que data que você nasceu? 10 de fevereiro de 1960. Sônia, que ano que você ingressou na Petrobras? Em 84, dezembro de 84. Foi o que? Um concurso? Concurso. Para exercer exatamente qual função? Como a princípio entrei como auxiliar de escritório. Hoje essa função não existe mais no Petrobras. E como é que foi você prestar concurso? Você queria vir trabalhar na Petrobras? Como é que era? Na verdade não, né? Porque eu tinha acabado de ter a minha primeira filha e foi assim meio que... Eu fui meio forçada pelas minhas irmãs que já estavam aqui na Petrobras, né? Que pintou o concurso e eu estava desempregada, elas falaram, não, você tem que fazer. E eu fiz assim com muita má vontade, né? Tanto teste teórico, acho que até na entrevista eu fui assim um pouco até mal educada com a minha entrevistadora, porque assim no íntimo eu não queria passar, eu queria ficar em casa com a minha filhinha. E passei. Aí eu nunca tinha trabalhado numa indústria, foi uma experiência muito diferente. Minhas irmãs hoje, atualmente elas estão aposentadas, são duas. Fora ela, eu tive um irmão também que pediu demissão e foi para o Japão. Mas gostei, fui para a área de suprimento, né, aqui da Replan, onde eu fiquei por 17 anos. O que faz essa área de suprimento aqui na Replan? E foi interessante, porque nessa área eu entrei como auxiliar de escritório, né? Mas aquilo me incomodava, porque eu sou muito inquieta, sempre fui muito inquieta. E lá existe manuseio de materiais, né? A gente armazena materiais, recebe materiais, armazena e depois entrega para o usuário. E é todo tipo de material. Na época, e hoje não existe mais, tinha desde material de escritório a material de caldeiraria, mecânica, instrumentação elétrica. E havia movimentação desse material, através de empilhadeiras, né? E sempre me atraiu muito máquinas. Aí eu pedi para o meu chefe, né, e que eu poderia fazer esse trabalho também, apesar de ser mulher, de ser auxiliar de escritório. E fui, e ele me deu essa formação, né? Eu comecei a operar máquinas, empilhadeiras e botar a mão na massa. Na época, e acho que até hoje não tem, né, mulher fazendo esse trabalho aqui dentro da Petrobras. E eu gostava muito, eu vivia assim suja, minha mão era um horror, né, sempre suja de graxa, e eu gostava muito disso. Aí, o que aconteceu? Que eu voltei para o trabalho burocrático por conta de uma lesão que eu tive na mão, né? Aí eu fui relocada para o trabalho burocrático novamente. Porque quando eu trabalhava lá no armazém, eu tinha que carregar peso, operar máquina, então eu fazia muito uso da mão. Então eles acharam melhor eu voltar para um trabalho burocrático. Aí você voltou? Aí eu voltei. Aí voltei para aquela mesmice de sempre, né? E qual é assim, o fato mais marcante desde quando você ingressou aqui na Replan? Você tem lembrança? Eu tenho lembrança? Foi a luta da nossa categoria, das greves, foram os momentos mais marcantes desse meu tempo todo que eu tô aqui. Você é sindicalizada? Sou. Que ano você entrou pro sindicato? 84. E fala um pouquinho da sua militância no sindicato. Começo por onde? Bom, eu sempre participei de tudo, né? Mas ativamente quando você começou? é muito recente. E atualmente eu sou diretora, né? Fazem 4 meses só que eu tô como diretora. Mas eu sempre tive muito envolvida, sempre não.
há alguns anos que eu tenho me envolvido mais diretamente com o sindicato, com o movimento sindical. Como é que é a sua relação com o sindical? Como é que você foi entrando para o sindicato? Foi através da CIPA, a princípio pela CIPA. Eu fui eleita 3 vezes aqui pela CIPA da Replan. Fui eleita pelos trabalhadores, né? E é onde eu senti muita coisa errada dentro da empresa, né? E o sindicato sempre me deu apoio para tá na luta pelos direitos dos trabalhadores, exigindo melhores condições de trabalho para eles, principalmente os terceirizados, né? Que hoje nós somos muitos aqui. E foi através da CIPA o meu envolvimento com o sindicato. E como é que é a sua atuação? O que você faz como diretora do sindicato? Você já me perguntou isso, hein, cara? Vamos ver como é que eu respondo. É tanta coisa. A princípio, a gente trabalha muito na formação política dos trabalhadores, né? E nós estamos aqui para defender os direitos deles, né? Porque eles não têm o conhecimento e eles não têm o meio de conseguir, de lutar pelo que eles têm de direito, né? Eles ignoram o que eles têm e como buscar, né? E a gente faz esse meio campo. É esse o nosso trabalho. Nessa sua trajetória sindical, quais foram os momentos mais marcantes para você nesse período teu de militância? Foi mais recente, foi a greve de outubro de 2001, que nós ocupamos aqui a refinaria, né? Nós ficamos aqui na refinaria por 6 dias, aqui dentro. Por que foi essa greve? Qual o motivo? Foi reivindicação, campanha salarial, campanha reivindicatória. Como é que foi? Como foi essa estratégia de ocupação? Fala um pouco. Acho que agora a gente pode até falar, né? Foi na saída do turno das 15h30, nós já tínhamos informado a empresa que a greve ia acontecer, mas não a forma de como ela ia se dar. E foi uma surpresa, né? Pegamos eles de surpresa. Do horário administrativo que eu estava, nós estávamos só em 4 trabalhadores. O resto eram de turno, né? Ficaram 2 grupos aqui dentro. 2 grupos e do administrativo só 4. E eu era uma delas. E nós ficamos, na primeira noite, nós dormimos em termo, né? Ficamos sentadão lá a noite toda, um frio danado, na porta do restaurante. E a empresa a todo momento pedindo para que a gente se retirasse. E ficaram aqui dentro 11 diretores. 10 diretores ficaram aqui dentro também com a gente. E depois, como eles viram da dificuldade que a gente estava tendo, eles foram bonzinhos e colocaram a gente num ginásio de esportes que tem aqui, ao lado do setor médico. E foi onde nós ficamos, negociando com a empresa, junto com os diretores, aquela campanha. E foram 6 dias, assim, com a roupa do corpo, né? Porque a gente estava trabalhando, e os diretores chegaram para a gente falando, não, nós vamos ficar aqui agora. Né? Então foi uma experiência ímpar, né? Ficar 6 dias com a roupa do corpo, tentando assim, né, tomar um banhinho e tal. Comer e dormir, a gente quase não... Foi bem difícil. E qual foi o resultado dessa greve? Conseguimos, tivemos avanços econômicos, sociais e de segurança. Vocês estavam reivindicando quanto? Não me lembro, agora eu não vou ter esses dados, essas informações, não me lembro. E nesse período que você está aqui na Replan, quais foram as principais transformações, assim, pensando desde o período que você ingressou na Replan? Transformações foram gerenciais. A empresa passou de a Petrobras, hoje, eles tratam, e a meta deles é ser tratada como uma unidade de negócios. Né? Acho que foi essa a maior transformação que houve desde que eu entrei. Por isso aquela luta nossa, né, de privatizar faz mal ao Brasil, é a nossa campanha até hoje, né? Que ano você lembra de quando começou essa campanha, privatizar faz mal ao Brasil? Foi em...
Caramba, você me pegou num dia que eu tô ruim pra caramba de memória. 96, 97. 96 ou 97? Sei, como é que era essa campanha? Contra a privatização. E até hoje você vê. Dela, Participei. Como é que é? Como começou? Foi iniciativa, lógico, do sindicato, né? Quando o governo começou a privatizar algumas estatais, aí nós entramos, porque correu, principalmente agora no governo do FHC, né, de estar privatizando muitas estatais. E a Petrobras, lógico, é o que eles mais querem, né? Não conseguiu, graças a Deus. Com a eleição do Lula, pode esquecer. Fala uma coisa, e o fato de sempre ser mulher na Petrobras, tem algum tipo de preconceito pelo fato de ter um grande número de homens? Tem em todo lugar, né? Tanto de raça como de gênero, a discriminação é escancarada, né? E eu sinto isso. Na Petrobras, logicamente, existe. O que aconteceu recentemente foi a demissão de uma técnica de segurança. Quando foi? Na sexta-feira passada. E é lógico que foi uma discriminação. Porque não é tanto operadoras como técnicas de segurança, nós temos técnica de segurança, inclusive, é a primeira aqui na Replan. Nas outras unidades eu não sei. Aí ela foi demitida. Por quê? Porque a gerência alegou que ela não está apta a estar à frente de uma brigada de incêndio. E no sindicato, existe algum tipo de preconceito também pelo fato de você ser mulher? Muito, muito. Muito. Bastante. Tanto que você vê na militância já somos poucas, né? Direção muito menos. Aqui na Replan, aqui em Campinas, há muitos anos não tinha uma diretora sindical. No Sindicato dos Petroleiros? No Sindicato dos Petroleiros, há muitos anos. Temos, inclusive nós tentamos, o Vargas tentou trazer, né, algumas que estiveram na luta e foram diretoras, que é a Wanda e a Esther. Mas ele não conseguiu convencê-las, né? E como se dá assim no cotidiano? Como você percebe esse tipo de discriminação? Como se dá? A todo momento, é difícil te contar, sabe, assim, contar histórias de como que é essa discriminação, é complicado. A princípio, eu achei assim, que quando eles me convidaram para estar na direção, era a necessidade de cumprir cota, é isso que eu achei, porque tem aquele lance, né, tem que ter 30% de cota de mulheres, né, e num sindicato, e eles não conseguem, é difícil conseguir esse quadro. Hoje eu estou fazendo esse trabalho também de estar tentando conseguir trazer mulheres para a direção, né, para o movimento sindical, e é difícil, é realmente complicado. Agora, colocar aqui em entrevista o porquê dessa discriminação Ô, Sônia, o que você acha da iniciativa do sindicato, está fazendo esse projeto junto com a Petrobras, em memória dos trabalhadores? Muito importante. Para mim, eu queria que fosse de outra forma. Tá? Eu não queria essa aliança. Eu queria que esse trabalho fosse feito pelo sindicato só, sem a Petrobras. Mas, enfim, está acontecendo, isso que importa. Eu queria que esse trabalho fosse feito, inclusive, lá no nosso sindicato, né? Não aqui. Ô, Sônia, como é que você vê essa relação do sindicato com a Petrobras, aqui em Paulínia? Em Paulínia? É boa. Não é difícil, não. É boa. É que depende, né? Porque aqui nós tivemos uma rotatividade muito grande de superintendentes, ou o termo que eles usam hoje de gerente geral. Nós tivemos uma rotatividade muito grande, né? Então, com cada uma a relação é diferente. Com o gerente de RH aqui, a gente tem uma relação boa. Eu tenho liberdade de ligar para ele a hora que eu preciso, não tem problema nenhum. Só em alguns momentos a gente tem restrição para entrar na área, né?
alguns atritos que a gente tem os cortes. Por exemplo, de mandar mensagem aqui para os trabalhadores, para os companheiros, eles dão umas cortadinhas. Então, é briguinha, né? Que é normal. Ô, Sônia, você lembra de algum acidente daqui? Muitos, são muitos. Mas o que me chocou muito foi a morte de um trabalhador que foi atingido por um raio, ano passado. Era um rapaz novinho e me chocou muito. Como é o nome dele? Cara, não lembro. Mas como que ele morreu? Ele estava trabalhando na ITDI, colocando ITDI? Estação de tratamento. Ele estava com um outro companheiro colocando umas calhas no chão. E o céu estava azul, não tinha sinal de chuva e nada, né? Um raio atingiu e ele teve morte instantânea. A companheira dele estava grávida, ele ia ter o primeiro filhinho. Teve um outro trabalhador também que era da minha área, inclusive, operando uma empilhadeira sozinho na área, sem rádio, e a empilhadeira tombou e esmagou ele. Quando são tantos acidentes, meu Deus do céu. Muitos acidentes aqui. Mas de morte que eu me lembro foram esses dois. Tem um outro vigilante que também entrou numa área, eu não acompanhei bem esse acidente, mas também teve morte instantânea. Ele... não vou lembrar o nome agora. Foi choque também. Ele encostou num... como chama aquele trem, meu Deus do céu? Ele encostou no equipamento e foi eletrocutado e morreu. A bota dele, cara, os pregos da bota dele, da sola, assim, saltaram pra fora. Terrível. Você vai dormir aí em casa? Não, eu tô... Não, aí ele traz. Sônia, Fala. então é isso, querida. Assim, é só Certo. um primeiro bate-papo pra gente poder Tá joia. localizar algumas histórias.